Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da TV Mundo Maior, mais uma vez, felizes estamos pela oportunidade de estudarmos juntos. Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante que chama-se Os Endemoniados de Gadareno. É uma continuação ou uma continuidade da tempestade acalmada que nós vimos no programa anterior. Depois que passa a tempestade, tudo, eles chegaram do outro lado e ali ocorre a narrativa de Mateus. Eu vou ler e depois nós vamos conversar a respeito disso, porque eu fiz uma pesquisa muito grande em cima desse acontecimento. Eu fui 3 vezes à Jordânia para entender a geografia dessa narrativa, porque ninguém narra direito, e eu acho que eu vou poder passar para vocês um resumo daquilo que realmente aconteceu e como é que funciona, que tem funcionado, como os evangelhos são mal compreendidos, né? Porque a narrativa de Mateus é diferente da de Marcos, é diferente da de Lucas. Então, Mateus diz assim, que quando eles chegaram do outro lado, no país dos Gadarenos, que é Gadara, vieram ao seu encontro 2 obsediados, 2 endemoniados. Marcos e Lucas dizem que era só um. Mateus diz que são 2. Saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: que queres de nós, filho de Elohim, ou filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os espíritos imploravam a Jesus, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: ide. Eles, saindo, foram para os porcos e logo toda a manada se precipitou no mar do alto de um precipício e pereceu nas águas. Os que apacentavam os porcos fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira se saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram que se retirasse do seu território. Tem umas coisas interessantes que a gente tem que analisar aqui. Primeiro, a geografia, gente. Eu fui à Jordânia, como eu já disse a vocês, 3 vezes, porque eu tinha uma dificuldade de entender. Marcos e Lucas falam de Gerasa. Mateus fala de Gadara. E envolve essas duas cidades nesse encontro de Jesus com esses 2 homens lá em Gadara, e que culminou com essa história que é complexa para entender primeiro pela geografia, porque eu não reputo que seja a geografia, mas a tradução. É aí que entra no meu trabalho de tradutor. Porque quando você chega na Jordânia, que você vai à primeira cidade, Gerasa, você descobre que aquela cidade fica aproximadamente uns 90 quilômetros do Mar da Galileia. Imagine vocês, se a gente fosse considerar que foi Gerasa. Uma manada de porcos, como diz aqui, né? Que havia uma manada de porcos. Aí eram Mateus e Lucas e Marcos já disse 1.000 a 2.000 porcos. Imagine vocês como é que de Gerasa ao Mar da Galileia, 90 quilômetros, esses porcos iam correr 90 quilômetros
uma maratona de porcos correndo, e tem um riacho, um rio entre o território de Gadara e o próprio Mar da Galileia. Tem que atravessar o rio primeiro para depois se jogarem no lago. É uma primeira colocação que por aí eu já tirei, já para mim já ficou bem claro que não foi Gerasa. Primeira colocação. Porque a essa distância não tinha como 2.000 porcos ou uma manada, mesmo que não fosse 2.000, fosse 20, 50, correr 90 quilômetros para se jogar no Mar da Galileia. Já tirei do páreo Gerasa, porque pela geografia não funciona. Então, Marcos e Lucas traduziram, os seus textos foram traduzidos errados. E colocaram Gerasa, que em árabe é Jerash, ou Jarash, né? Então, sobra o quê? Gadara. Mas Gadara é um território. Mas eu descobri na Jordânia que existe uma cidade também chamada Gadara. Então é o território ou é a cidade? Como São Paulo. Quando a gente fala São Paulo, você tem que dizer se é São Paulo capital ou se é São Paulo estado. Gadara é do mesmo jeito. Na época de Jesus, que aquela ali se chamava Decápolis, que Deca do grego é 10 e polis é aldeia, eram 10 aldeias que existiam ali naquela região, aonde Jesus atravessou a leste do Mar da Galileia, você está nas montanhas de Golã, e mais ao sudeste do lago é que você está no território de Gadara, onde tem um rio que desemboca no Vale do Jordão, mas já depois ao sul do Mar da Galileia. E os porcos tinham que atravessar aquele rio para poder cair no lago de Genezaré. Então eu descartei Gerasa. Quem vê esse nome em Mateus, em Lucas e em Marcos, pode tirar do caminho porque não é Gerasa. E o pior que eu achei, também Gadara. De Gadara você avista o Mar da Galileia. Mas é aproximadamente uns 10 a 12 quilômetros de distância. Também era muito longe para os porcos atravessarem aquele percurso também e se jogar no mar. Mas disse que eles estavam num precipício, então eles tinham que estar bem próximo do lago. Ok? A questão é essa, eles tinham que estar bem próximo do lago. E isso foi me dificultando e ao mesmo tempo me chamando a atenção para isso. Afinal de contas, eram gadarenos da cidade de Gadara ou simplesmente do território de Gadara? Porque segundo a narrativa de Mateus, logo que Jesus chega do outro lado, preste atenção, ao chegar do outro lado, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Quer dizer, Jesus não caminhou muito não. Era alguma coisa ali muito próximo. Porque saindo dos túmulos, ali tinham cavernas, ali tinham túmulos. A cidade de Gadara hoje só tem ruínas. Mas eu descobri, nas minhas buscas, que existem as margens do Mar da Galileia. Inclusive, a única pessoa que eu vi falar sobre isso foi Carlos Torre Pastorino. Esse foi o que chegou mais perto. Foi aquele que mais... Porque ele diz Gadara, Gerasa ou Gergeseno, ou Gergesa. Gergesa. Hoje eu encontrei a ruína de Gergesa que se chama Cursi, em hebraico, que é um nome derivado do próprio nome grego. Então, em Cursi, que eu cheguei lá pela última vez, eu acho que foi uns 3 ou 4 anos, ali foi descoberto, em 2014, 2015, arqueólogos descobriram que ali houve um vilarejo, aonde as pessoas têm inclusive construções, sinagogas. Era uma região às margens, logo às margens do Mar da Galileia. Porque aqui, segundo narra Mateus, os porcos, olha aí, foram logo... Toda a manada se precipitou no mar
do alto de um precipício. E aonde eu estive, quer dizer, eu não, nosso grupo, onde nós estivemos, lá em Cursi, ali tem umas partes altas e até uma espécie de grutas naquela região que eu vi perfeitamente que ali, o local foi ali. Se você for a Israel, se você for a Jordânia, não procure em Gadara, na ruína de Gadara, nem de Gerasa. Você não vai encontrar nada. Você quer encontrar o local onde aconteceu essa desobsessão desses dois que Marcos e Lucas falam que só era um. Mateus fala que eram dois. Como Mateus era contador, cobrador de imposto, eu vou ficar com ele, porque tem muito mais lógica, na minha visão, que eu também não discordo daqueles que pensarem diferente. Agora tem umas coisas curiosas aqui. Como é que está o nosso tempo, Bob? Ok, então a gente vai explorar um pouquinho mais. Ele diz aqui: então, saindo dos túmulos, 2 obsediados, que eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, porque eram agredidos por ele. E eles puseram a gritar: que queres de nós, filho de Elohim? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, segundo nos consta, Jesus ainda não tinha dito nada, não tinha feito nada. E por que eles estavam gritando que Jesus viera lhes atormentar? O que é que você quer conosco? Por que você vem nos atormentar antes do tempo? Ora, essa pergunta desses 2 obsediados nos mostra como Jesus era poderoso, como a sua energia resplandecia. Jesus não expulsava espírito. Eu acho um erro dizer que Jesus expulsava. Jesus jamais expulsou ninguém de lugar nenhum. Jesus removia, conduzia, tirava dali e colocava num lugar adequado. Depois de espírita foi que eu fui entender essas questões com mais racionalidade. E por favor não digam que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus expulsou os demônios. Primeiro, demônio não existe, eram espíritos inferiores. Na concepção do nosso entendimento hoje, depois da codificação e de tantas mensagens recebidas pelos espíritos. Então Jesus não tinha dito nada. O que os perturbava naquele momento era a luz que envolvia o Cristo. Era a luz que ele transmitia. As trevas e as luzes não se combinam. Por isso que eles ficaram imediatamente pedindo para não ficar ali. Não tinha condições. As trevas não ficam junto à luz. E ninguém pensa também que Jesus fez com que eles entrassem nos porcos, porque dos corpos o espírito não entra nem em ninguém. A gente sabe dentro da fisiologia, da comunicabilidade dos espíritos, eles se aproximam, a união é perispiritual, ele não invade o corpo de ninguém. Esse corpo nosso foi feito por Deus para ser habitado pelo nosso espírito, nenhum outro pode entrar. Não tenham medo que o espírito não entre em ninguém, ele se aproxima, ele interfere, ele age, porque ele, a nível de perispírito ele pode ter ação, mas só domina você se você quiser. Ninguém é obsediado se não quiser ser obsediado. Você sempre abre a porta por alguma coisa, pelo orgulho, pela inveja, pela vingança, aí você abre a porta e os espíritos se aproveitam. Mas se você agir, como Jesus diz, vigiando e orando, nenhum espírito se aproxima de você. Nem pode com você. É isso que a gente deixa bem claro. Então Jesus não tinha dito nada, mas só a sua presença já fazia com que os espíritos se sentissem incomodados e não pudessem ficar ali. Uns porcos se assustaram, diz, mas não foi porque os espíritos entraram nele, com certeza eles viram a licantropia, a forma animalesca desses espíritos que muitas vezes se apresentam, né? A forma de licantropia, os ovoides que André Luiz fala e tantos outros. Pela inferioridade deles, os porcos se assustaram. Os animais também veem, então eles se materializaram de tal forma horripilante que assustaram-se, os porcos. E eles se precipitaram no mar, mas aí porque ali eles estavam praticamente à beira-mar. Mas não ficou só aí.
Então, Jesus lhes disse, ide. Eles saindo foram para os porcos e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício e pereceu nas águas. Eu ainda tenho dúvida que porco não morre afogado. Porco nada muito, gosta muito de água, mas aí é outro detalhe. Em princípio, eu acho que o que vai valer aqui é a força do Cristo, é a condução que ele fez desses espíritos, dando-lhe um destino. E aqui o comentário da Bíblia de Jerusalém é que diz que para o auditório judaico-cristão, tal relato possuía um aspecto humorístico e outro aspecto pragmático, utilitário para a eliminação de ratos ou de percevejos. Não entendi. Eu acho o seguinte, tem muitas conotações aqui, inclusive política, que eu vou encerrar com eles, que muitos autores falam. A primeira coisa aqui que eu quero, entrando mesmo na colocação, é o seguinte. Os que os apacentavam, ou seja, aqueles que tomavam conta, aqueles que eram do território de Gadara, que eram os donos dos porcos, vamos dizer assim, né? Hoje ainda existe até esse provérbio, eu quero falar com o dono dos porcos, é derivado dessa história do Cristo. Aqueles que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos obsediados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram que ele se retirasse do seu território. Por quê? Tem pessoas que contra-argumentam que esse milagre ou essa condução de Jesus, desses espíritos, esse atendimento desses obsediados, não aconteceu porque judeu não cria porco. A história está bem clara que esse episódio não aconteceu na Judéia, não aconteceu nem na Galiléia, foi do outro lado, como bem coloca, geograficamente. Jesus não estava em território palestino ou israelense, nem em território do seu povo, ele estava em um território alheio, ele estava ainda em Gadara. Gadara envolve a cidade de Gadara, o território, inclusive esse local que se chama Cursi, hoje está lá uma placa escrita em hebraico, Cursi. Eu fotografei tudo, juntei todos os pontos que eu julguei importante, fiz até um artigo, publiquei numa revista, porque essas coisas eu gosto de deixar registrado, porque isso vai ajudar muito o entendimento daqueles que não tiveram a oportunidade de ir lá, não conhece a história, não conhece a geografia, vê 3 evangelistas dizendo coisas diferentes sobre o mesmo assunto, e aí muitas vezes se perdem na interpretação. Então aqui vai a minha humilde, porém sincera e cheia de boa vontade, as minhas observações e a minha colheita de tudo que eu pude trazer daquela região maravilhosa, que eu já estive lá 2 vezes. Depois que eu fui a primeira vez, eu retornei, porque é um local realmente, hoje não tem nada. Eu gosto muito de esses locais que não tem nada, porque ali não tem, vamos dizer assim, a comemoração profana com souvenirs, com essas coisas, ou com o lado comercial, eu não gosto muito, embora que eu respeite. E acho até justo que alguém que vai a Israel tenha direito de trazer uma lembrança do local que passou. Né? Que seja um imã de geladeira, uma coisa que marque a sua lembrança e as energias que ele colheu naquele lugar. Mas quando não tem, eu gosto quando não tem, porque eu fico mais livre para meditar. Quando eu vou a Betânia do Jordão, nossa, que maravilha, não tem ninguém ali, só você, Jesus e o deserto da Judéia, como João ficou. E ali você se sente feliz de poder colher aquela brisa, aquela natureza e reviver o Evangelho em essência, sem perturbação. Ok? Então, o que é que acontece? Por que é que eles pediram que Jesus se retirasse do seu território? Porque Jesus tinha acabado de fazer com que eles perdessem uma manada de porcos, né? E eles não estavam satisfeitos com Jesus ali. Eles foram dizer, o dono dos porcos foi dizer, olha, teve um homem ali agora que acabou com todos os porcos que nós estávamos tomando conta, e diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Cidade inteira aí é um pleonasmo, é um reforço, é como diz muitas vezes
as histórias do Velho Testamento, todo Israel estava presente. Na verdade, uma representatividade da cidade que era uma aldeia. Gergesa, como bem colocou o nosso grande autor Carlos Torres Pastorino, Gergesa, que hoje chama Cursi, que é o nome hebraico, ela é um território ali, bem pertinho, às margens do Mar da Galileia, e que ali realmente aconteceu. Existe um grupo de pessoas que, fechando mais ou menos o nosso raciocínio, eles afirmam que aqui existe um lado político, independente do belíssimo atendimento que Jesus fez àqueles 2 homens que estavam passíveis, porque abriram a janela e os espíritos inferiores tomaram conta deles, estavam sofrendo muito, né? Algemados, amarrados nos túmulos, ali havia locais onde eram enterradas as pessoas, e eles ficavam ali porque os próprios espíritos humilhavam os coitados, levando para esses locais obsoletos, e Jesus foi ali, ele sabia que precisava ajudá-los, tudo estava no projeto dele. Mas politicamente, alguns historiadores dizem, eu não posso deixar de ressaltar aqui, que o batalhão romano que cuidava daquela região ali, da Via Maris, que vinha desde da Síria e até o Egito, e passava ali, aos margens do Mar da Galileia, em Magdala, em Cafarnaum e etc. Eles tinham como símbolo um porco, um javali. A 10ª Lex Romana, ou a 10ª Legião Romana, eles tinham, o seu escudo tinham como símbolo um javali. E muitos dizem que o povo judeu naquela época, simbolicamente, tinha vontade de sufocar aqueles batalhões, afogá-los no Mar da Galileia. E que, como o símbolo era um porco, Jesus afogou na vontade do povo os romanos, que ele queria se livrar deles, e que Jesus realizou isso exatamente naquele momento que ele estava conduzindo aqueles espíritos que estavam com os gadarenos, ou gergesenos, pode ser chamado, da região da época, ou os irmãos da região que hoje chama cursinos, no caso, né? Então eu gosto muito dessa passagem, porque ela me custou aproximadamente 20 anos de busca geográfica para poder eu ter condições de trazer esse resumo maravilhoso para vocês. Queria encerrar o meu trabalho, a minha apresentação, lembrando a vocês a nossa mais nova obra, que já está à disposição, pode pedir nas livrarias, Jesus, o Messias das Nações. É uma obra que está tendo realmente, além como as outras, uma grande aceitação, onde nós mostramos um Jesus ecumênico, universal, atencioso, que atende às necessidades de todos. Porque ele não veio para mim, para ti, para a religião A, B ou C, ele veio para todos. Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vidas e todos tenham vidas plenamente, como ele diz em João 10:10. Agradecemos mais uma vez a atenção de vocês, o carinho, a receptividade das nossas informações. Estamos felizes de poder passar para vocês essa conclusão de 4 viagens que eu fiz à Jordânia para poder entender essa passagem de Mateus 8, 28 a 34. E aqui nós encerramos o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Na próxima semana, vamos começar com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Fiquem com Jesus. Um beijo no coração de vocês. Muita paz e até a próxima semana, se ele assim nos permitir.